Joana Bagulho, nasceste em Lisboa em 1968. Iniciaste o teu percurso académico na Academia dos Amadores de Música, ainda por cima uma instituição sediada aqui neste território. Vais para o conservatório, estudas piano. Sim. E depois mudas para o cravo. Um instrumento mágico e se calhar injustamente esquecido, mas que tens consolidado a tua obra no cravo, não é? Como é que é essa mudança para o cravo? Bem, eu na verdade eu sempre gostei muito de música antiga, gostava muito de Bach e gosto muito, sempre me fascinou muito essa música medieval, portanto sempre tive uma relação bastante forte com essa música, mas quando eu era miúda não havia, esses instrumentos não estavam, não faziam parte dos instrumentos que se ofereciam às crianças, só mesmo já depois de uma fase adulta, portanto eu não tive a oportunidade, como têm as crianças hoje, de escolher o cravo ou um instrumento antigo logo desde o início da aprendizagem. Portanto, e gosto muito de piano, gosto também muito do repertório de piano, mas de facto acontece que numa outra vida eu poderia ter escolhido logo o cravo desde o início. Portanto, fiz o meu percurso no piano, mas de facto, logo que experimentei um cravo, eu percebi que era um instrumento para mim, feito mais à minha medida e com um som mais. Havia ali um desafio maior que me agradava muito. Para quem não conhece, não é? O piano e o cravo, eles são dois instrumentos de teclas, não é? Tu no piano tens a tecla que bate na corda. É um instrumento de corda, de percussão, e o cravo não. É como uma beliscadela, não é? É um instrumento de corda beliscada, ou seja, é igual a uma guitarra, só que como tem uma caixa maior, o cravista não pode pegar no instrumento então, e tocar. É quase como se fosse uma palheta. São umas pequenas palhetas que estão no mecanismo que é acionado através das teclas, mas que belisca a corda. E é apesar de tudo, um mecanismo muito rudimentar, não tem a sofisticação que tem o piano. E apesar de se julgar que o cravo é um antepassado do piano, não é. Em termos de mecanismo, o piano, talvez mais antepassado seria o clavicórdio, que era com lâminas e outra coisa. O cravo é da família das guitarras, é um primo afastado de uma guitarra. Vou voltar um bocadinho atrás, porque tu dizes que o primeiro contacto que tu tiveste com o cravo foi como? Foi uma cravista que teve um problema e eu tive que substituir, porque como era pianista, também sei tocar teclas, num espetáculo à última da hora. E eu depois percebi, lá fiz o espetáculo, como eu consegui fazer, nas noites de Queluz, mas depois percebi que queria estudar o cravo e comecei a ter aulas e fiz o curso. Fiz o curso na Escola Superior de Música, onde eu agora fiquei como professora também. O cravo acaba por ser o centro das tuas apresentações, não é? E destacamos, e vou destacar agora, aquilo que tu fizeste, que foi uma transcrição das músicas do Carlos Paredes para cravo. Qual é essa ligação? Como é que tu consegues? Será por causa dessa dedilhar de corda que consegues estabelecer a música do Carlos Paredes na tua interpretação da obra dele? É muito comum o repertório de cravo ser tocado em guitarra. O repertório de cravo ser tocado no alaúde, na vihuela e em guitarra. Tal como é muito comum haver um repertório idêntico, partilhado pelos guitarristas e pelos cravistas. Nós também fazemos transcrições de peças para guitarra e todos nós, na história dos nossos instrumentos, de vihuela, do alaúde, fizemos transcrições de outras obras. Por exemplo, o repertório que começou por aparecer na música instrumental no século XIV, XV e XVI, era repertório muitas vezes vocal, que era posto, chamado
intabulação, é acomodado ao instrumento de tecla. Portanto, é muito comum nós partilharmos repertório que não é só o escrito para o nosso instrumento. Essa escrita específica para o instrumento é uma coisa que surge mais, cada vez mais no século XIX e todo esse repertório, porque antes disso o repertório era partilhado pelos instrumentos que havia. Curiosamente posso dizer aqui que neste momento estou a trabalhar, é precisamente esse o meu trabalho recente, estou a fazer intabulações de peças portuguesas do século XVI, portuguesas e ibéricas, e estou a criar as minhas próprias transcrições dessa música, acrescentando como se fazia na época, chamam-se intabulações glosadas. Estou a fazer um doutoramento sobre isso e estou também a fazer projetos sobre essa matéria. Olhando para o teu percurso, sentes isso, desde um repertório de música antiga a uma coisa mais contemporânea, porque já vi fazer atuações a esse nível, portanto, percebe-se essa transversalidade e, se calhar, essa inquietação. Sim, para mim é fundamental. Não sou capaz de estar parada num só... Aliás, por isso é que tenho alguma dificuldade em ser aquela carvista que toca sempre a mesma peça, que toda a gente já toca, seja a partida de Bach, que eu adoro tocar Bach e adoro tocar partidas de Bach, mas a chegar àquele ponto de perfeição de só fazer isso num concerto não é a coisa que me entusiasma a mim. O que me interessa é ligar coisas, fazer as minhas ligações. E de facto foi isso que aconteceu com o Carlos Paredes. Um dia experimentei, havia ali na Galeria Diferença um amigo que pediu-me para eu tocar lá uma peça, e eu pensei, não vou tocar música barroca para o Artur Almeida, acho que não tem nada a ver, e pensei, já sei, vou pegar numa música de Carlos Paredes, que por acaso foi a Ação, foi a primeira que eu fiz, porque achei que tinha mesmo a ver com a música barroca, e que é que depois ele transformou no Canto de Rio, e depois fiz 2 ou 3, passei esse verão a fazer, aquilo era em setembro, e as pessoas adoraram aquilo ainda estava muito tosco, não tem, agora o projeto já cresceu muito. Aquela magia que ele tinha com o instrumento, é essa a relação que tu eu sentes? Sempre, aliás, eu quando ouvi o Carlos Paredes tocar a primeira vez, foi assim para mim uma coisa, eu quero ser música também, porque era aquela relação que ele tinha com o instrumento, parecia que era a mesma coisa, não é? E aquele respirar, e fiquei muito, tocou muito aquela música desde pequenina, portanto, para além disso, talvez eu tenho um grande fascínio pela música barroca, mas não especialmente pela música barroca italiana que se faz no cravo, que é muito interessante, que é o Carlos Seixas, o Scarlatti, que viveu aqui na Baixa, e que era bom fazermos alguma coisa sobre isso também. Temos que falar então. Temos que falar, porque ele viveu aqui. Aliás, nós estamos precisamente em cima da igreja, que era uma igreja, aqui nas escadinhas, que foi destruída na altura do terremoto, que era onde o Scarlatti, o Domenico Scarlatti, trabalhava, uma das grandes igrejas. Então temos mesmo de falar sobre isso. É exatamente neste edifício, parece-me, julgo que é por aqui. Mas é uma música que eu adoro, que eu gosto muito de tocar, mas que não é aquela música que eu adoro tocar em público, ou não sei o quê. Portanto, eu tinha aqui um lado que era, mas como é que eu toco a nossa música? Foi uma coisa que me foi muito orgânica, eu pegar na música que é a nossa música portuguesa, do Carlos Paredes, toda aquela nostalgia, foi muito fácil para mim começar a transpor e a pôr para o cravo, e de facto eu acho que é uma combinação feliz, estou muito contente com este projeto. A tua ligação ao território de Santa Maria Maior é desde pequenina, desde os 6 anos, desde não é? os 6 anos nós viemos viver para aqui, para o castelo, ali para a rua de São Mamede, era uma entrada pela Rua da Saudade, portanto eu lembro de ouvir o Ari dos Santos, era debaixo da casa do Ari dos Santos, o ensaio da música do Festival da Canção. A Natália, o Ari, o Tordo, tudo aquilo passou ali, lembro perfeitamente. Nós vivíamos aqui, eu ia para a Academia de Amadores de Música, os meus pais trabalhavam no Chiado, tinham um ateliê de arquitetura no Chiado, eu passava aqui, subia a este elevador para ir para a Academia. Eu lembro de pensar que de facto gostaria de viver aqui, porque estas casas são enormes e eu sempre gostei muito de ter casas grandes, com chão de madeira. E foi um sonho que tu concretizaste? Eu vivo aqui na Rua dos Douradores. Já há 24 anos? 24 anos, sim. Como é que é a vivência de há 24 anos com a vivência de agora?
É muito, eu acho que mudou muito. Há muitas diferenças, não é? Eu, quando vim para aqui, isto era um sítio abandonado, ainda por cima, na altura, tínhamos as obras do incêndio, havia obras por todo o lado, de facto, mas havia um lado que era a senhora da mercearia, as pessoas que eu conhecia. Havia aqui equipamentos de mercearias, de supermercados, que eram coisas, de facto, mais pequenas, onde eu me sentia num bairro, apesar de tudo. Os vizinhos, a vizinhança, as coisas, e neste momento essa parte perdeu-se muito. A maior parte destas lojas, das mercearias, fecharam, o que eu acho que foi lamentável. O problema da gentrificação. Sim, está todo com Airbnbs e coisas do género, portanto eu tenho só vizinhos a queixarem-se do barulho que eu faço em casa por andar, ou às vezes também fazem grandes festas. Há aqui um lado de facto mais difícil, portanto eu acabo por habitar mais a moraria como o bairro onde eu vou, onde eu conheço, onde eu vou ao supermercado, gosto muito de ir à Casa da Achada, tenho uma relação lá, canto no coro e, portanto, acabo por ter mais um bairro, uma dimensão mais pequenina aqui na moraria do que propriamente aqui na Baixa, porque se tornou muito difícil. Gosto de ir ao Correio Azul, beber o meu café, mas pouco mais, quer dizer, por outro lado ganhámos alguma segurança, obviamente. Há 24 anos era perigoso eu vir para casa à noite sozinha. Sim, e hoje em dia já não é. Vive-se a cidade mesmo à meia-noite, à 1h da manhã, com tranquilidade. Com tranquilidade. E por outro lado também, de facto, as coisas estão mais recuperadas, as esplanadas, há aqui a relação com o rio é outra. A cidade tornou-se mais bonita, mais aberta, talvez. Sim, tem aqui uma relação muito boa com o rio e tudo mais. Eu só tenho pena é que isto não seja também mais feito para os lisboetas do que para os turistas. Portanto, nós temos aqui, eu acho que há que recuperar também a vida em qualidade para os lisboetas. Portanto, que aqui vivem. Na prática faz sentido devolver a cidade aos residentes? Aos residentes, sim. De facto, eu agora comprei uma bicicleta, estou feliz porque ando para aqui de bicicleta por todo lado e, de facto, esse lado está muito agradável. Portanto, eu não posso dizer que há só coisas desagradáveis nisto tudo, mas, de facto, é muito diferente. Há 20 anos vivia-se aqui de uma maneira e tinha muitos vizinhos, amigos, pessoas que a maior parte das pessoas foram expulsadas do centro, portanto, mesmo os equipamentos culturais de poucas dimensões, os pequenos teatros, as pequenas associações já não estão aqui, portanto, há aqui um lado que era o meu mundo que saiu daqui, que eu tenho muita pena. Eu vou ficar de pedra e cal. Joana, obrigada por esta conversa. Obrigada.